Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou Caroline Souza, faço parte do time de comunicação aqui na Vogler e farei a mediação do nosso encontro hoje. Os nossos webinars são desenhados para aproximar cada vez mais a Vogler e os seus parceiros dos nossos clientes da indústria de alimentos. Esse momento de isolamento social trouxe muitos aprendizados e nos deu espaço para uma reflexão sobre as nossas vidas, tanto pessoal quanto profissional. Com certeza, isso reflete também no nosso comportamento de consumo. As buscas por alimentos funcionais, com aporte proteico, com fibras, para reforço de imunidade, são crescentes. E o nosso webinar de hoje foi planejado pensando nisso. Bom, antes de começar a nossa apresentação, gostaria de fazer uma breve apresentação sobre a Vogler. A Vogler está no mercado desde 1990 e surgiu através de uma demanda de ingredientes pensados para a indústria de alimentos. Né? E durante todos esses anos, a Vogler segue entendendo as mudanças de mercado e trazendo soluções inovadoras para diversos segmentos, né? Mantendo também o compromisso com a regularidade, mantendo o estoque local, né? Para atender os nossos clientes sempre da melhor forma. E, nesse ano de 2020, apesar de todas as mudanças que houveram, nós estamos com uma marca renovada, então temos uma estratégia de expansão, a Vogler está em crescimento durante todos esses anos, e esse ano não é diferente, então nós estamos agora com uma marca renovada, né, trazendo traços mais robustos, mostrando a força e a solidez da Vogler no mercado. A nossa missão é ser uma empresa estruturada para satisfazer com eficácia as necessidades dos colaboradores, clientes e os fornecedores dos nossos produtos e serviços, criando relações confiáveis, saudáveis e duradouras. E a nossa visão é ser reconhecida como uma empresa confiável, ética, que cresce constantemente de forma sustentável e eficiente, na arte de servir com competência o tripé de colaboradores, clientes e fornecedores. Hoje nós temos 30 anos de experiência no mercado, um amplo portfólio de ingredientes e de produtos personalizados também para a indústria, com mais de 130 colaboradores e mais de 10 mil metros quadrados de área produtiva. Nós temos uma equipe preparada para atender as necessidades da indústria de alimentos, né, o nosso CTV, o nosso time comercial, distribuição rápida e eficiente, temos estoque local e capacidade para atender a todo o Brasil, com confiabilidade, né, através das nossas auditorias constantes em produção, qualidade, contábil e financeira. Com os anos vieram alguns prêmios, então aqui nós temos 2 selos. A Vogler foi mencionada no ano de 2017 como uma das pequenas e médias empresas que mais crescem no Brasil, e os selos ao lado são da revista Aditivos e Ingredientes, que mencionou a Vogler 5 vezes seguidas como um dos melhores distribuidores para a indústria de alimentos. A Vogler possui 2 certificações. A nossa divisão System tem a certificação FSSC 22000, que garante a segurança dos alimentos. E nós somos um operador econômico autorizado, que é uma certificação que facilita as operações logísticas da Vogler. Falando sobre as nossas divisões, a Vogler oferece para a indústria os ingredientes, né, todo um portfólio com qualidade, regularidade nos produtos, com parcerias do mundo inteiro. A nossa divisão System, que oferece essas soluções personalizadas para os clientes, né, com a certificação, nós desenvolvemos blends desenhados junto com o cliente para oferecer a solução que ele precisa, né, uma solução pensada para o seu negócio. E a nossa divisão Flavors, que realça os produtos e evoca sensações. Então, é a nossa linha de aromas, aromas, condimentos, emoções, para diversas aplicações no mercado. Agora, eu gostaria de chamar a doutora Roberta para iniciar a nossa apresentação. A doutora Roberta é cirurgiã coloproctologista, professora no curso de medicina, é membro do corpo clínico do Hospital Universitário em Cirurgia Geral e Emergência e atende também seu consultório particular
e ela vai falar um pouco para a gente sobre saúde intestinal. Roberta, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Queria agradecer o convite, né? Então, eu queria agradecer o convite da Vogler por eu estar aqui tentando falar um pouquinho para vocês de saúde intestinal. Então, como a Caroline falou, eu sou cirurgiã e sou coloproctologista. Eu trabalho como professora na Universidade São Francisco, aqui em Bragança, e também atuo na preceptoria na formação de residentes. E qual que é o papel do coloproctologista, né? O coloproctologista é o médico especialista em saúde intestinal, tanto em doenças clínicas quanto cirúrgicas. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre saúde intestinal. Eu declaro que não tenho conflitos de interesses, né? E aí, saúde intestinal é uma coisa que está muito na moda hoje em dia, mas é um conceito já bem antigo na medicina, né? Hipócrates, ele já dizia que todas as doenças começavam no intestino. E aí eu vou mostrar para vocês, até o final da palestra, o porquê dessa frase. Então, a gente tem o intestino grosso, e o intestino delgado, né? O intestino delgado, ele tem mais ou menos 7 metros de comprimento. O intestino grosso, ele tem cerca de 2 metros de comprimento. Eu falo que se a gente esticasse todo esse nosso intestino, a gente conseguiria cobrir uma área de 300 metros quadrados. E qual que vai ser a função do nosso intestino? Até muito pouco tempo atrás, acreditava-se que a função do intestino seria a absorção de nutrientes, que a maior parte é feita no nosso intestino delgado, e a absorção de água, que a maior parte é feita no intestino grosso. Mas será que serve só para isso o nosso intestino, né? E a gente acabou descobrindo que não. Então, o nosso intestino, ele desempenha um papel aí fundamental na nossa imunidade. Então, ele possui a maior coleção de células imunes do nosso corpo. E elas estão em atividade contínua, intensa e silenciosa. Além dessas células de imunidade que ficam ali na nossa barreira intestinal, na nossa mucosa intestinal, a gente tem a microbiota intestinal. Então, do que é composta, né, essa nossa microbiota? A nossa microbiota, ela tem mais de 100 trilhões de bactérias, bactérias comensais, e que ajudam a proteger o nosso organismo através do mecanismo de competição. Então, se tiver uma bactéria patogênica, ela vai competir pelo espaço e acaba conseguindo expulsar essa bactéria. Além disso, a nossa microbiota ela é fundamental na produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, os ácidos graxos de cadeia curta é o principal nutriente aí dos nossos enterócitos, das nossas células intestinais. Além do papel de imunidade, a gente acabou descobrindo também que o nosso intestino é o nosso principal produtor de serotonina. Então, a serotonina é o nosso principal hormônio do bem-estar. 90% da nossa serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. Então, como que a gente funciona, né? Como que esse intestino nosso vai funcionar nesse mecanismo de imunidade? Então, a gente tem o nosso intestino, ele é feito por uma única camada de células, né? Como vocês podem ver aqui. E aí, essa única camada de células, elas são dispostas bem juntinhas, né? Então, elas ficam bem juntinhas, elas são aderidas através das junções de oclusões, que mantém essa aderência celular. Essas junções de oclusões, elas impedem o quê? A passagem de toxinas, de antígenos, de bactérias patogênicas para dentro da nossa corrente sanguínea. Essas junções de oclusões, elas podem ser quebradas
E aí que tem o problema. Como que elas são quebradas, né? Elas podem ser quebradas pelo excesso de radicais livres no nosso intestino, por antígenos de alimentos, então alimentos ricos em gorduras, ricos em nitratos, como os alimentos embutidos, e as próprias toxinas de bactérias patogênicas podem quebrar essas junções aqui celulares. E isso vai permitir a passagem de toxinas para a nossa corrente sanguínea. Então, além de toxinas, pode passar antígenos aí alimentares, e isso caindo dentro da nossa corrente sanguínea vai ativar uma cascata de resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, ela é benéfica, ela é o que protege o nosso corpo, é a resposta aí imune, né, do nosso corpo. Porém, essa resposta, em alguns momentos, ela pode ser desordenada e às vezes exacerbada, podendo levar a doenças autoimunes, a intolerâncias alimentares. Então, às vezes é muito comum a gente ver pacientes que não eram intolerantes e se tornam intolerantes na fase adulta, né? E uma absorção de nutrientes e até uma inflamação sistêmica. E como que a gente pode ajudar o nosso intestino a fazer essa função aí de barreira, preservar a nossa saúde, né, intestinal, ajudar a nossa microbiota a funcionar através da alimentação. A alimentação é fundamental, né? Então, aquela velha frase que a gente é o que a gente come é realmente o que faz aí a nossa saúde ser preservada e a gente ter uma resposta imune quando a gente está aí sujeito a infecções, né? Então, o primeiro grupo alimentar que eu vou falar para vocês são as fibras. Então, as fibras, elas resolvem metade dos problemas aí dos meus pacientes que me procuram no consultório. Então, o suplemento de fibra é uma coisa muito utilizada na minha prática clínica e eu consigo resolver aí problemas de constipação, de distensões abdominais, só com reajuste aí da alimentação do paciente. Então, o que elas são? Elas são produtos de vegetais, frutas e cereais que não conseguem ser absorvidas pelo nosso organismo. E qual que é a função dessas fibras, né? Por que elas são tão importantes? Elas ajudam a formar o bolo fecal, então um bolo fecal bem formado, a gente consegue manter aí um movimento intestinal adequado, sem tanto esforço do nosso intestino para empurrar essas fezes para frente, então diminui a quantidade de cólicas, de gases, né? E as nossas bactérias, né, elas utilizam as fibras para essa produção de ácidos graxos de cadeia curta, que é o nosso principal nutriente das nossas células intestinais. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão promover uma ação anti-inflamatória no nosso intestino, eles ajudam na produção de vitamina K, e além disso, eles protegem a mucosa intestinal. O segundo grupo que eu vou abordar aqui são os polifenóis, né? Então, os polifenóis, onde que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar nas berries, no açaí, na uva, no vinho, no café verde. Então, os polifenóis já são bem conhecidos. E qual que é a função, né, desses polifenóis? Eles reduzem gatilhos inflamatórios na nossa mucosa intestinal. Então, eles acabam melhorando a integridade dessa barreira intestinal. E eles têm ação antioxidante importante. Então, aqui no Brasil, a gente tem sorte, né? A gente tem uma terra que tem abundância em açaí. Então, o açaí já foi demonstrado em alguns estudos a antocianina. Então, a antocianina do açaí, ela vai melhorar a composição da nossa microbiota intestinal. Então, ela tem um efeito prebiótico, ela ajuda as nossas bactérias, favorecem o ambiente para essas nossas bactérias. E aí, com isso, aumenta as nossas concentrações de ácidos graxos de cadeia curta. A próxima
nutriente que eu vou falar é a vitamina C, que eu acho que é uma das vitaminas mais famosas, que a gente mais ouve falar. Ela tem abundância aí na acerola, mas a gente pode encontrar também na laranja, limão, normalmente em frutas cítricas. E ela vai ser absorvida no nosso intestino delgado e vai atuar diretamente nos linfócitos intestinais, que são nossas células de defesa. E ela vai apresentar outras funções, né? Ela tem uma função importante aí na formação do colágeno. Então, a mulherada hoje em dia usa bastante cremes faciais, né? Enriquecidos em vitamina C, e isso tem um benefício, porque ele ajuda aí na formação do colágeno, mas o colágeno não é importante só para a nossa pele do rosto, é importante também para nosso intestino, para a integridade ali do nosso intestino, da musculatura intestinal, né? Ela também faz parte do processo de óxido-redução. Ela aumenta a absorção de ferro, mas ela só não aumenta como ela participa da absorção do ferro. Sem a vitamina C, a gente não tem uma absorção de ferro adequada no nosso organismo. E ela inativa completamente radicais livres. E por último, eu vou abordar aqui os beta-carotenos. Então, os beta-carotenos, que são os alimentos encontrados em cenouras, ovo, eles são convertidos em vitamina A na mucosa intestinal. Então, ela tem uma ação direta também nos nossos linfócitos intestinais e estimula atividades antioxidantes, combatendo esses radicais livres e anti-inflamatórios. Então, tudo que eu abordei aqui é tudo para a gente evitar o quê? A gente tentar combater esses radicais livres, que os radicais livres, eles são aí gerados pelo nosso próprio metabolismo celular, ou excesso, às vezes a gente pode ter um aumento a mais se a gente tiver algumas atividades, aí, alguns hábitos ruins, como o tabagismo, o excesso de bebida alcoólica, a gente acaba produzindo mais esses radicais livres, né? Mas é importante a gente ter aí na nossa alimentação antioxidantes para a gente conseguir combater e conseguir manter a nossa integridade intestinal. Então, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, agradecer principalmente a doutora Ana Lúcia pelo convite. E eu gostaria aí de fazer um convite a vocês, que a gente está no mês de Setembro Verde, que é um mês que a gente, na Sociedade Brasileira de Coloproctologia, é um mês de prevenção e conscientização do câncer de cólon e de reto, e esse câncer, ele pode ser prevenido através da nossa alimentação, porque essa barreira aí que a gente tem, ela não sofre apenas com processos aí inflamatórios, não apenas com doenças autoimunes, ela também pode ser um gatilho inicial para a formação de um câncer no nosso intestino. Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade e fico à disposição no final para dúvidas. Muito obrigada, Roberta, pela sua apresentação, muito interessante. Agora, peço licença, desculpe, para chamar a Júlia, nossa próxima apresentadora. Olá, Júlia, tudo certo? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certo. Bom, nesse segundo momento, nós teremos a participação da Júlia Coutinho. Ela é gerente técnica na Visango Consultoria, é nutricionista especializada em vigilância sanitária de alimentos e tecnologia industrial farmacêutica. Com 22 anos de experiência em assuntos regulatórios, vai conversar com a gente hoje sobre o movimento plant-based. Movimento Clean Label. Fique à vontade, Júlia. Oi, Carol. Muito obrigada, pessoal da Vogler, pelo convite. É um grande prazer estar aqui para falar um pouco desse movimento. E, quem sabe, uma outra oportunidade a gente fala sobre o plant-based também, né, Carol? Nós escolhemos o tema Clean Label, extratos vegetais e Clean Label, por essa grande abrangência do movimento e também pela oportunidade que a Anvisa está proporcionando ao setor regulado
de discutir sobre o assunto. Então, esse é um momento que a gente achou oportuno para trazer essa discussão para os clientes da Vogler e os participantes do webinar. Então, como eu disse, a Anvisa está num momento ela trouxe para o setor regulado essa discussão, a GGALI, que é a Gerência de Alimentos da Anvisa, devido à demanda crescente para a regularização de produtos derivados de vegetais para o uso em alimentos, como a gente sabe, substituindo os aditivos alimentares. Então, trata-se de um movimento mundial para o qual a Anvisa ainda não tem uma regularização específica, mas a Anvisa sabe que é um movimento que chegou o momento dela parar para regularizar. Então, o que é o Clean Label? São os produtos sem ingredientes artificiais, sem conservantes, aquele produto, aquele alimento saudável, minimamente processados, que se utilizam de ingredientes reconhecidos pela população e, por outro lado, com o mínimo de ingredientes possível, né? Então, um exemplo de um iogurte que só tem o leite lá desnatado, semidesnatado e um fermento lácteo. Então, essa é a tendência, e o avanço tecnológico tem trazido ingredientes da nossa cozinha, os ingredientes que somos familiarizados, para substituir os aditivos e alguns, como se diz, aditivos mesmo que sejam artificiais, sintéticos. Então, essa é a tendência que a Anvisa já se deparou, já reconhece e está no momento de discussão, como eu disse. Então, hoje, né, embora não exista um consenso sobre o que é o Clean Label, um dos princípios norteadores para o movimento é a reformulação de produtos utilizando-se desses ingredientes que tenham também a função tecnológica e nutricional, e quem sabe até um pouco além disso, em substituição de aditivos alimentares e principalmente aqueles artificiais. E principalmente que o consumidor possa reconhecer aqueles ingredientes no rótulo de um produto. Então, existe um aumento do interesse do consumidor em receber mais informações, tanto quanto a obtenção do alimento, quanto em relação aos ingredientes ali presentes naquele alimento, e, em consequência, um aumento do mercado para métodos de produção ambientalmente amigáveis e os alimentos mais naturais e mais saudáveis, e com essa demanda crescente de não se consumir alimentos que não sejam saudáveis, que usem ingredientes que não são familiares. Então, essa é uma tendência realmente que o consumidor, cada dia mais interessado, cada dia com foco em saudabilidade, tem procurado nas prateleiras de produtos. Então, sobre os aspectos regulatórios, sabe-se que existe uma grande probabilidade dos potenciais benéficos decorrentes dessa reformulação de produtos em substituição de alimentos ultraprocessados, mas a Anvisa, por outro lado, ela tem que ter muito cuidado para não ser apenas uma questão de marketing, né? E sem que exista realmente um benefício, uma vantagem em termos de qualidade e nutricional ao consumidor que vai comprar aquele alimento. Então, esse também é um dos papéis, se não o mais forte da Anvisa, nesse papel da proteção da saúde e do conhecimento desse consumidor. Ainda sobre aspectos regulatórios. Então, os ingredientes derivados de espécies vegetais, o ponto-chave eles são concentrados ou são extratos seletivos? A legislação atual hoje não tem a definição do que é uma concentração não seletiva e uma extração seletiva. Então, isso dificulta ainda mais a compreensão da indústria e mais ainda do consumidor sobre o que se pode ou não ser utilizado em substituição de aditivos artificiais.
Fazendo um racional técnico para essa classificação, utilizando-se do que está disponível na legislação, apesar de não haver essa definição, como eu disse, a gente pode fazer referência à RDC 2 de 2007, que traz como extrato vegetal o produto obtido por esgotamento a frio ou a quente a partir de produtos de origem vegetal, com solventes permitidos. Então, a partir daí, conclui-se que os extratos vegetais, por definição da RDC número 7, trata da extração seletiva de compostos, a partir do momento que existe um uso de solvente para a extração daquele ativo. Por outro lado, os concentrados vegetais são obtidos por processos exclusivamente mecânicos, então, como prensagem, trituração, evaporação, secagem, filtração, centrifugação e assim por diante, para a retirada dos solventes naturalmente presentes nas espécies vegetais, como água e óleo. A produção desses concentrados não envolve, então, o uso de solventes, e entende-se que não há concentração seletiva dos compostos. Então, o entendimento nessa diferença é primordial para a empresa conseguir classificar e selecionar os ingredientes que ela vai utilizar no seu produto. Então, colocando aqui um gráfico esquemático para tentar explicar melhor, funcionaria dessa maneira. Então, esse concentrado de vegetais, ele passa por uma extração seletiva de pigmentos? Sim ou não? No caso de não passar, o que a gente vai ter que avaliar é se essa fonte da matéria-prima ela é consumida regularmente na população brasileira, no caso, né, justamente para a gente avaliar o nível de exposição a essa substância, se é compatível com o que a gente consome regularmente. Se não, isso é um novo alimento ou um novo ingrediente e tem que passar por um processo de aprovação da Anvisa. Se está dentro de um consumo regular, por exemplo, a beterraba, né, que eu coloquei aqui, inclusive. Se eu tenho a beterraba e ela não passa por uma extração seletiva, é apenas um concentrado desse vegetal, e dali eu não estou ingerindo uma quantidade muito acima do que a população já ingere, esse concentrado é considerado um ingrediente alimentar. Então, eu posso chamar ele no rótulo de concentrado em pó do fruto da beterraba. Já se aquele concentrado traz uma quantidade muito maior daquelas 5 porções de vegetais que eu tenho que consumir por dia, aí eu já tenho que passar por uma avaliação da Anvisa, principalmente para colocar a questão da exposição à população, aquele nível muito maior. Por outro lado, se existe uma extração seletiva, eu tenho que avaliar o concentrado de vegetal ou alga possui a finalidade exclusiva de fornecer cor ao alimento ou à bebida. Nesse caso, eu estou dando o exemplo da beterraba, né, que pode fornecer cor através da extração do seu corante, mas poderia ser qualquer função tecnológica. Se não, seria um novo alimento, né, que eu tenho que passar pela aprovação da Anvisa como uma substância bioativa. Já se sim, trata-se de um aditivo alimentar, que seria o pigmento de betaína. Então, esse aqui é um quadro esquemático que você pode aplicar para os seus concentrados vegetais. Trazendo aqui o racional técnico da Anvisa, então, para a classificação de um ingrediente derivado de um vegetal, para saber se ele é convencional, um novo ingrediente ou um aditivo alimentar, a Anvisa vai avaliar a finalidade de uso, que foi o que a gente acabou de falar, as características do processo de obtenção, então aquilo que a gente colocou sobre uso de solventes ou não, condições e histórico do uso proposto, se eu estou colocando aquele ingrediente com objetivo tecnológico, nutricional, funcional, isso a Anvisa também vai avaliar, e a composição daquele concentrado. Então, basicamente, vai depender da finalidade e a forma de apresentação e processo de obtenção. Daí, esse concentrado vegetal, esse extrato vegetal, ele pode ser um aditivo, um corante,
um novo alimento, um novo ingrediente, ou um ingrediente alimentício, que aí é a grande brecha para o clean label. Então, eu utilizar um ingrediente convencional dentro do produto que acabe fornecendo um benefício tecnológico. Então, eu utilizando um concentrado de beterraba, eu vou conseguir dar cor àquele alimento, né? Então, é o que a gente chamaria de coloring food, e não do aditivo betaína isolado, extraído por solvente, e classificado como aditivo. Como está esse contexto mundial? Então, aqui eu coloquei a questão da União Europeia, que é a maior referência da Anvisa. Então, ela elaborou um guia para a classificação dos extratos vegetais. Ela definiu alguns critérios, considerando os dispositivos legais que ela tinha vigente, mas, recentemente, esse guia ele foi retirado do site para revisão. Então, entende-se que é mundial essa questão da avaliação e da discussão para a proposta de uma coisa universal entre as agências reguladoras. Então, sobre conclusões e desafios. Então, a inovação tecnológica é constante, a Anvisa sabe disso, ela aceita e ela está aberta a discussões e a propostas de regulação. A partir do momento que ela abre essa discussão com o setor regulado, que é justamente aquele documento que eu coloquei ali na primeira foto, que depois a gente pode disponibilizar para vocês, ela está aberta a sugestões aqui desse lado, né, do setor regulado, das indústrias, porque ela quer propor uma coisa real que satisfaça a indústria, o consumidor, que está ávido por esses produtos, clean label, mas que também tem aquele pé no freio para não ultrapassar aquela barreira do seguro ou de ingredientes que possam, de indústrias ou de produtos, ingredientes que possam realmente não ter nenhum efeito, nenhuma vantagem para o consumidor. Desafios, né? Restrições de referências, né, mundiais ou para especificação desses extratos vegetais, a grande diversidade de ingredientes que temos, principalmente no Brasil, né, como a doutora Roberta colocou, então, uma variedade muito extensa, o uso desses ingredientes com finalidades diversas e que a Anvisa precisa encontrar uma maneira de abarcar essa demanda da indústria e do consumidor. Então, basicamente, para essa questão do clean label, dos extratos vegetais, no uso em alimentos, tem que se avaliar se a finalidade de uso pretendida, a classificação se seria como aditivo alimentar, como um novo ingrediente, ou como um ingrediente convencional que esteja desempenhando uma finalidade tecnológica. Então, isso é muito importante, saber dentro do seu ingrediente todos os métodos que estão sendo utilizados, como eu disse algumas vezes, o uso de solventes ou não, para então a gente conseguir classificar esse ingrediente como um ingrediente clean label. Isso aqui eu já falei. Então, era isso, eu quis trazer esse assunto para uma discussão breve, mas que para informar que é um tema que vai estar na pauta da Anvisa para discussão. É importante essa visão do ingrediente funcional, do ingrediente clean label, e sempre em consonância com a funcionalidade, tanto tecnológica quanto funcional. Então, meu nome é Júlia, eu tenho 22 anos de experiência em regulatório de alimentos e estou aqui à disposição para quaisquer dúvidas da Vogler e dos participantes. Muito obrigada. Júlia, muito obrigada pela sua apresentação e também pela parceria da Visanco aqui com a Vogler. Obrigada. Agora eu gostaria de chamar a Ana Lúcia para fazer a última parte da nossa apresentação.
tarde. Bom, boa tarde. Legal. Tudo certo, Ana? Tudo certo. Bom, vamos lá. Para finalizar nossa apresentação e falar sobre as soluções da Vogler para o mercado, a Ana Lúcia é engenheira química, engenheira agroindustrial e mestre em microbiologia industrial, e é gerente do nosso CTV também. Atua com os nossos clientes da indústria de alimentos, desenvolvendo produtos e levando as soluções da Vogler também. Ana, fique à vontade, e se os participantes tiverem dúvidas, por gentileza, podem colocar aqui no chat, que no final nós teremos um tempinho reservado para responder. Fique à vontade, Ana. Ok. Já baixou? Bom. A apresentação da doutora Roberta e da Júlia, assim, foi, assim, elas acabam, né, assim, me ajudando a apresentar o nosso portfólio. Nós da Vogler, nós entendemos que saúde, bem-estar e imunidade vai um pouco mais além daquela questão do nutriente ter um papel direto no nosso intestino. É verdade, sim, que as fibras têm um papel muito importante, elas vão direto no ponto, né? Na questão de arrastar as toxinas, do seu papel de fermentar, produzindo ácidos graxos de cadeia curta. A gente também tem aqueles alimentos que são antioxidantes, né, que atuam direto ali no nosso intestino, mas a gente acha que saúde e bem-estar vai mais além do que um aspecto nutricional, tá? Esses ingredientes que promovem uma saúde intestinal e que tem uma característica antioxidante, eles também podem promover um bem-estar e energia, né? Então, porque estar bem, estar com energia, estar sem estresse também tem a ver com a nossa saúde, com o nosso bem-estar e com a imunidade. Então, essa questão do papel dos alimentos é nutricional, é o papel de promover a imunidade, mas também é um papel de promover o bem-estar, de estar bem. Nesse cenário, na nossa agenda aqui, eu selecionei alguns extratos botânicos, que a Júlia comentou muito bem aí do trabalho da Anvisa, né, de fazer um papel de regular os extratos botânicos. Vou falar um pouquinho dos carotenoides, incluir a coenzima Q10, minerais, magnésio e zinco, fibras. Falar um pouquinho de uma proteína do nosso portfólio, que é rica em aminoácidos, cisteína e triptofano, que tem a ver com imunidade, e alguns exemplos de aplicação. Quando a gente fala de extratos botânicos, tem uma questão histórica, tá? Na verdade, o que a ciência faz? A ciência, ela vai resgatar o que a população conta de um alimento, né? Aí a indústria farmacêutica, né, a ciência da farmácia, vai, identifica qual é essa substância, a medicina comprova esses efeitos daquela substância isolada, e nós, da indústria, o que a gente faz? Junto com o agronegócio, a gente faz uma extração dessas substâncias, né? E aí a gente padroniza, a gente entrega, né, essas substâncias vegetais na forma concentrada, mantendo, preservando, né, e padronizando aqueles ativos, né, que os nossos avós, que os farmacêuticos e que os médicos confirmaram, tá? Um grande exemplo é quando a gente está assim, com sono, sem muita energia, toma uma xícara de café, né? Mas por quê? Porque ali tem cafeína, né? Ou toma um guaraná, né? Por exemplo, se você está com uma gripe, um resfriado, o que a gente pensa naquelas frutas cítricas que têm vitamina C? Como nos conta a doutora Roberta, a vitamina C é o antioxidante mais antigo, acho que é um dos que foi muito mais estudados. Então, a gente vai lá, toma um suco de acerola, um chá de maracujá, enfim, né? E, por outro lado, tudo isso que a gente traz, né, isso aí é resgatado, e aí a ciência tem o papel de identificar, a medicina vai comprovar esses efeitos, e nós, da indústria de alimentos, temos o papel de produzir e fornecer concentrados
que contenham esses ativos de fato e em quantidades padronizadas, né? Vou começar falando do café verde, a doutora Roberta já falou. O que é o café? A gente sabe que o café é um alimento que nos dá energia, né? A gente está aí com sono, enfim, toma uma xícara de café. Mas o que acontece? O café, ele é bastante importante pela quantidade de cafeína que ele tem, que é o promotor de energia, né? Mas, quando a gente faz a torrefação do café, a gente perde, pelo menos parcialmente, tá? Os polifenóis, tá? Que estão presentes no café, tá? Esses polifenóis têm um potencial antioxidante bastante importante. Então, quando a gente faz a torrefação do café, infelizmente, a gente acaba perdendo parte desses antioxidantes. E com o nosso parceiro Genutra, o que a gente oferece para o mercado? Um extrato de café verde, tá? Que é da variedade arábica, que ele não sofre o processo de torrefação, é produzido com práticas agrícolas controladas, de forma que quando você produz o concentrado, o extrato de café verde, você tem um produto onde a gente garanta aí no mínimo 40% de ácido clorogênico, que é o polifenol que está presente no café verde. E o café verde ele é bastante interessante porque eu posso pegar o café verde e colocar no café, mas eu posso também, como o café verde não tem aquele processo de torrefação que dá o sabor característico do café, eu consigo colocar numa bebida, por exemplo, com notas frutais, uma bebida sabor morango, num sorvete sabor maracujá ou coco, porque ele sensorialmente ele não interfere. Então, é um produto muito interessante. Já existem produtos no mundo, né, que não são cafés, né, e não tem uma característica de café, mas a gente consegue adicionar esse extrato, bem interessante. Do outro lado, se a gente já está falando do café, que é um alimento que traz energia e tem um alto potencial antioxidante, quando a gente fala dele na forma verde, sem a torrefação, e padronizado, obviamente, a gente tem o outro lado, né, do alimento que vai nos causar bem-estar, né? O efeito relaxante e calmante, né? E aí a gente tem o passiflora, né? A passiflora é uma substância reconhecida, né, pela população. Existem diversos estudos que mostram que a passiflora vai contribuir para que a gente tenha menos estresse, para a gente relaxar, né? Sem você utilizar aí medicamentos, enfim, né? Seria um primeiro passo, né? Então, imagine, de manhã eu tomo uma bebida com café verde e à noite, antes de dormir, eu tomo uma outra bebida, elas podem ter o mesmo sabor, né? Mas com a passiflora para relaxar. Aí a gente também fala do açaí, como nos disse aí a doutora Roberta, que essa cor do açaí roxa, porque tem muita antocianina, né? A antocianina é um antioxidante muito importante, reconhecido. Ele está presente nas uvas, nos berries, mas esse aqui é o nosso berry brasileiro, o açaí. E, novamente, né, a gente consegue fornecer ao mercado um produto que tenha, né, pelo menos 0,3% aí de polifenóis, né, que é um produto padronizado para a gente poder agregar aí nas nossas formulações, não simplesmente açaí, né, e enfim, a gente garante aí essa quantidade de polifenóis. Chá de hibiscus ele não é nativo do Brasil, mas é um chá muito interessante, que também, né, tem todo um histórico das suas características antioxidantes, tá? E eu gosto do hibiscus no aspecto de nós que somos da área técnica, é que a gente até poderia chamar de corante funcional, é o que a Júlia nos fala, né? Às vezes você coloca um extrato, um concentrado do alimento, você consegue conferir cor e ainda tem um benefício nutricional, né? Em substituição a alternativas artificiais, né? Que hoje o consumidor não reconhece e não quer, tá? Gosto bastante do chá de hibiscus, usando em formulações. E a acerola? Bom, a acerola é rica em vitamina C, a gente sabe, e a vitamina C, novamente, é um dos antioxidantes mais estudados aí, praticamente até pelo Linus Pauling, químico, né? Ele entrou na jogada e também quis estudar.
E o que acontece, né? A gente produz com vitamina C, o mercado aceita, mas por que não, né? Usar como fonte de vitamina C nas nossas formulações a própria acerola, tá? Então, a gente tem um produto no portfólio, tá? Que é um acerola extrato seco, tá? E que ela tem, a gente tem nessa faixa de 17 a 19,5% de ácido ascórbico, que é a vitamina C. Ou seja, eu tenho alternativa, óbvia, de usar a vitamina C isolada, mas pensando num alimento, né? Usar a acerola, né? O extrato seco da acerola é muito interessante e dá uma rotulagem assim bem amigável. Jambu. Eu resolvi incluir o jambu porque o açaí não era muito conhecido aqui no Sudeste. O açaí era muito conhecido na região norte do país, né? No Pará, na região amazônica, e depois ele veio para o Sudeste, a gente reconheceu o açaí como um alimento bacana. Hoje o mundo, né? Existem bebidas, existem xaropes que usam açaí como um alimento antioxidante nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro. E agora eu acho que é a vez do jambu. O jambu, ele já é famoso na culinária da região amazonense, né, no Pará. Ele tem um princípio ativo que se chama espiantol, que ele dá uma dormência na boca. Então, ele é usado em alguns pratos naquela região que é muito apreciado, né, pela população local, tá? E a população sempre conta, né, essa questão do poder antioxidante estar relacionado com o sistema imunológico. Não é que, né, todo esse histórico popular gerou diversos estudos e que comprovam que, de fato, a substância espilantol, que está lá no jambu, né, ela, de fato, ela tem um papel de promover e melhorar o sistema imunológico, né? Do ponto de vista tecnológico, ele dá uma dormência na boca, uma questão anestésica. Nós aqui da Vogler começamos a trabalhar com a substância no mercado erótico, né? Depois a gente passou para o mercado de bebidas, né? Bebidas quentes, destilados, por causa dessa sensação inusitada. E eu acho que já está no momento da gente começar a brincar, a trabalhar com essas sensações, né? Do jambu em outras matrizes aí, bebidas, enfim, geleias, sorvetes. Eu acho que está na hora aí da gente trabalhar com jambu. Carotenoides. A doutora Roberta falou bastante do beta-caroteno. A Júlia falou bastante da gente usar um ingrediente que tem uma funcionalidade e que possa substituir um aditivo, tá? Carotenoide, pensa na cor laranja vermelha. Então, a gente já está falando de substâncias que conseguem ter um papel de colorir um alimento. Olha que legal. A gente colore um alimento com carotenoide. Como é que funciona o carotenoide lá na espécie vegetal, na cenoura, no tomate, enfim, tá? Eles, na verdade, eles protegem por exemplo, a cenoura, tá? Eles absorvem a luz, né, para promover a fotossíntese e aí protegem a clorofila. Então, o que acontece? Alguns estudos mostram que esse papel protetor da luz solar é semelhante no ser humano, tá? E daí a gente teve aí alguns momentos, né, o licopeno, quando ele apareceu com tudo aí no mercado, chamado do filtro solar natural, de dentro para fora. Eu ingiro o licopeno e ele vai promover o papel aí de filtro solar. Enfim, além de estar promovendo cor e ter uma função antioxidante. Eu vou falar rapidamente um pouquinho de cada um deles. O beta-caroteno, tá? É um dos carotenoides mais antigos, mais estudados, tá? Ele é conhecido como radical killer, ele pega os radicais livres. Como nos diz a doutora Roberta, a gente produz naturalmente radicais livres, mas efeitos externos, estresse, poluição, uma alimentação inadequada, o intestino que não funciona direito, a gente não elimina toxinas, então a gente produz mais radicais livres. O beta-caroteno, ele foi o primeiro reconhecido como radical killer, tem esse nome.
Porque o que acontece? Ele vai evitar aí essa formação desses radicais ou vai barrar esses radicais livres de atuarem. E o que diz a doutora Roberta, a gente não combinou, mas assim, ele é convertido em vitamina A também, tá? Então, olha só, antioxidante, converte em vitamina A e é um corante maravilhoso, tá? Um corante funcional, extremamente estável. Ele tem cores que variam do amarelo e que chegam até um laranja mais avermelhado. Então, assim, tudo de bom. Antioxidante, precursor de vitamina A e corante funcional. O licopeno também é um carotenoide, tá? Ele é bastante reconhecido, tem bastante no tomate, é uma das fontes, né, onde ele aparece mais, e ele está associado com a prevenção do câncer, né, nos homens, né? O câncer de próstata, mas não é só isso, não, tá? Ele tem essa função pontual, tá? Que não é nosso papel é contar para vocês a função geral e benéfica na saúde, que a gente está falando de alimento. É um poderoso antioxidante. Novamente, a gente pode usá-lo como corante, cor vermelha. Uma vez eu fiz aqui um iogurte com licopeno, imitando aí uma cor de morango, e a gente conseguiu colocar numa porção do iogurte 3 miligramas de licopeno, é bastante, né? Sendo que a dosagem que se recomenda, né, os médicos, para você ter um benefício antioxidante aí na saúde é de 10 miligramas dia. Tá? Bem legal. E terceira luteína, vamos chamar que é um antioxidante aí dos carotenoides de última geração, vamos dizer, né? Ele tem também um poder antioxidante maravilhoso, a cor dele é amarela, tá? E o papel dele pontual é na mácula. Ele forma como se fosse um filtro solar, e aí ele vai impedir que a luz solar, né, tenha um papel degenerativo na mácula. Bastante importante num país tropical com bastante incidência de luz como o nosso. Os três são importantes, lembrando que cada um tem particularidades de atuar mais em alguns benefícios à saúde. Coenzima Q10 voltou com tudo nesse momento de pandemia, tá? Mas o que acontece? Coenzima Q10, o nosso corpo produz a coenzima Q10, tá? Nós produzimos. Mas a gente até poderia falar que é um nutriente essencial, por quê? Porque com o passar do tempo, a gente começa a produzir menos coenzima Q10, tá? Produz menos. Então, a gente acaba necessitando de um aporte externo. Daí, a gente chama de nutriente essencial. O que acontece? Tem diversos estudos, né, do poder antioxidante e de estimulante do poder imunológico, né? E a função da coenzima Q10 estaria relacionada para evitar o envelhecimento celular, tá? Então, uma célula mais velha, né, é uma célula menos resistente, é uma célula com sistema imunológico, digamos assim, não tão potente. Então, a coenzima Q10, ela entraria como um promotor, além do seu papel antioxidante e sistema imunológico, e para regredir, né, para parar aí esse envelhecimento celular. Magnésio e zinco são minerais antigos, mas agora no momento de pandemia, todo mundo aí abriu as gavetas, resgatando o papel do magnésio e zinco, né, como fortalecedores do sistema imunológico, tá? Então, o zinco, ele participa de diversas reações do metabolismo celular, tá? O magnésio, ele é o queridinho dos atletas, porque além de ter um papel no sistema imunológico, ele aumenta a disponibilidade de vitamina D e ajuda na recuperação muscular. Fibras. Fibras a doutora Roberta falou bastante, tá? Existem 2 tipos, as solúveis e as insolúveis. Quando a gente fala das solúveis, a gente fala daquelas que são fermentadas e produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são os alimentos aí para as boas bactérias do nosso intestino, tá? Reduzem a absorção do açúcar, colesterol, existem diversos estudos, mas assim, é um papel direto, né, de produção de ácidos graxos e melhorar a nossa microbiota.
Do ponto de vista tecnológico, para a gente, é muito fácil trabalhar fibra solúvel. É como se você estivesse colocando açúcar em água, né? E solubiliza. Então, assim, a gente pode usar a fibra solúvel reduzindo açúcar numa bebida, que não vai impactar nada. Por exemplo, vou fazer um bolo, eu reduzo o açúcar, coloco a fibra solúvel no lugar desse açúcar. É muito fácil, porque não tem grandes impactos tecnológicos quando a gente fala de fibra solúvel. Mas, como elas são fermentadas, algumas pessoas sentem um desconforto devido a essa fermentação quando comem, ingerem em excesso, tá? E aí a gente apresenta aqui o destaque para a nossa fibra de milho, Fibersol, do nosso parceiro ADM. Aqui existem diversos estudos, tá? Que mostram qual é o limite de ingestão a partir do qual eu começo a sentir algum mal-estar e desconforto, tá? A gente tem aqui a inulina, a oligofrutose, que são fibras prebióticas fantásticas, mas comparado com a nossa fibra solúvel de milho, tá? Olha aqui, eu consigo consumir 68 gramas, de acordo com esse estudo, a partir do qual eu vou sentir algum efeito, né, de flatulência, ao passo que as demais, o limite de ingestão aí é bem menor, tá? Então, são escolhas, né? Vai depender do que a gente precisa. Quando a gente fala de fibra insolúvel, a gente fala, elas não são metabolizadas, tá? Pelo ser humano. A gente fala de trânsito intestinal, limpeza, arraste, tá? Elas aumentam o bolo porque absorvem água, tá? Absorvem água e, enfim, né? Para nós técnicos, essa questão da absorção de água, aí já envolve a gente entender quanto que essa fibra absorve de água quando a gente vai usar em uma formulação. Mas aí a gente ajuda vocês, tá? Bom, fibra, o que é melhor? Depende, tá? Se você quer um efeito prebiótico, uma fibra solúvel. Se você quer aumentar o trânsito intestinal, enfim, né? Aumentar a absorção de água, é uma insolúvel, tá? Os nutricionistas dizem que o melhor é combinar, tá? Então, uma parte insolúvel e uma parte solúvel. Aqui na Vogler, o que a gente oferece? A gente oferece prebiótico, a insolúvel, tá? Que tem a função aí de aumentar o bolo fecal, e a gente também oferece o blend, pensando no aspecto nutricional. Vamos lá, proteína, mas por que proteína? Proteína de soro de leite, que é o whey, né? O concentrado de soro de leite, whey, por que você está falando isso? A gente tem aí uma linha voltada para o mercado de nutrição esportiva, que hoje já entrou aí no mercado para quem quer e precisa ingerir mais proteína, né? Essa proteína em particular, uma proteína de soro de leite que tem um perfil de aminoácidos diferente, tá? Ela tem um teor alto de cisteína e triptofano. Gente, triptofano tá lá no nosso feijão, tá? Por isso que o brasileiro é tão feliz. É o aminoácido do bem-estar, da alegria, tá? Existem vários estudos. E essa proteína tem um alto teor de triptofano, além de ter um alto teor de cisteína, que está relacionado com o aumento de GSH, gente, e que a gente sabe que tem um papel na função imune. Quando eu olho essa proteína, eu lembro dos nossos idosos, das pessoas de meia idade que estão isoladas em casa, porque o idoso às vezes não se alimenta direito, tá? Ou uma pessoa que se aposentou e que saiu do mercado de trabalho, que está triste, ou a gente que também pode estar triste e estressado, porque além do aporte, ser uma proteína de alto valor nutricional e melhorar a massa magra, ela melhora a nossa imunidade, tem um papel de melhorar a imunidade e de dar o bem-estar. Então, é tudo isso que a gente está precisando nesse momento, né? Nutrição, né? Imunidade e tá feliz aí, todo mundo fechado em casa. Vou falar rapidamente das aplicações, tá? É muita coisa, gente, eu me animo, eu queria colocar mais coisa, mas vamos ver se eu conseguir selecionar umas coisas bacanas. Quando a gente fala em chá verde, acerola, passiflora, pode ser sachê, pode ser um comprimido, tá? Mas assim, vamos sair dessas formas farmacêuticas, vamos pensar no alimento, vamos ajudar quem está alimentando aí no supermercado no dia a dia a ter uma forma mais interessante, tá? Porque não um shot, tá? Que um shot, uma bebida, você carrega na bolsa, tá? Esse aqui eu fiz um exemplo de 50 ml, tá? Eu coloquei uma fórmula só.
onde eu posso colocar o café verde, tá? E aí eu vou colocar, né, polifenóis. Então, eu estou indo na bolsa, tomo ali meu café verde. Aí, à noite, antes de dormir, enfim, né, no momento que eu preciso relaxar, eu posso colocar nesse shot aqui, nesse mesmo, a passiflora. Eu posso colocar nesse shot o nosso extrato de acerola, tá? E aí, se eu colocar 0,3 gramas, eu vou ter um produto rico em vitamina C, né? Atende a URDC 54. Ou eu posso colocar o nosso açaí, que tem polifenóis. Posso combinar o açaí com o nosso extrato de guaraná, tá? Que é um dos itens que eu não falei que a gente tem na Vogler. E colocar um pouquinho mais de cafeína aí no produto. E aí eu tenho um energético aí potente, tá? Então, aqui a gente tem energia, a gente tem aqui imunidade e a gente tem bem-estar. Bolo com fibras. Aqui, gente, eu fiz um exercício, tá? Isso aqui é uma formulação de bolo, tá? Simples. E aqui o que eu fiz? Eu reduzi 20% do açúcar, coloquei um dos nossos inofibers de bambu e maçã, né? São fibras maravilhosas com uma alta capacidade de absorção de água, tá? O que acontece? Só de reduzir 20% do açúcar desse bolo, praticamente não tem impacto sensorial. Nessa porção de bolo, de 0,3, eu fui para 3,2 gramas de fibra. Ou seja, a gente enquadra um produto como fonte de fibra com uma simples mudança e sem impacto tecnológico. Chá de hibiscus. Olha que legal, gente. Nesse chá de hibiscus, eu coloquei a nossa fibra solúvel. Ou seja, o chá não vai acontecer nada, você não vai nem ver que tem uma fibra lá dentro, talvez vai dar uma palatabilidade, tá? Aqui eu coloco o chá de hibiscus, ele já vai dar uma cor avermelhada, coloco o aroma de frutas vermelhas e coloco o café verde aqui, gente. Olha só, mas como? Café verde, frutas vermelhas? Sim, não vai impactar nada. A gente só vai ganhar aumentando polifenóis e cafeína no nosso produto, tá? Se eu quiser mais vermelho ainda, imagina se eu colocar um licopeno aqui, aí vai ficar um negócio sensacional. Bom, leite vegano. Estou terminando, tá, gente? Por que eu apresentei o leite vegano? Existem aí um movimento com as proteínas vegetais, tá? Mas a gente sabe que as proteínas vegetais não imitam plenamente o leite em alguns requisitos. Tá? Então, aqui é uma formulação orientativa, tá? Vamos chamar de leite vegano, tá? E aqui a gente enriquece com cálcio, zinco e magnésio, tá? Então, ou seja, simples, a gente consegue incorporar num alimento que atende um público que quer uma proteína vegetal, a gente consegue colocar 6 gramas de fibra, tá? Aqui tá aquela minha fibra solúvel, tá? Que não vai dar impacto nenhum, sensorial, novamente, e aí eu consigo aí um produto fonte de cálcio, zinco e magnésio. É um produto bem interessante, prebiótico, tá? E ainda fonte de cálcio, rico e ainda tem uma função imune. Shot de magnésio. Por que você apresentou esse shot de magnésio? O magnésio, ele está com um olhar muito forte aí na indústria farmacêutica, o magnésio, pelo papel imune, tá? Esse shot aqui é uma bebidinha, 25 ml. Para nós técnicos, o que é importante para nós técnicos? É deixar isso claro, porque se eu jogo um mineral num líquido, ele vai para o fundo. Nosso desafio é diferente do farmacêutico e do médico, tá? O nosso papel é outro, é deixar gostoso e bonito. Então, aqui, a gente tem uma combinação aqui de ácidos, tá? A gente consegue acidificar de forma que a gente consegue um shot com 420 miligramas de magnésio. É bastante, gente. É rico em magnésio, tá? E um produto aí transparente, tá? Shake proteico, tá? Aqui eu fiz uma coisa bem bacana. Aquela nossa proteína lá, que produz alfa 10, que tem bastante cisteína, função imune, que tem triptofano, bem-estar. Juntamos aqui com a coenzima Q10, antioxidante, tá? Renovação celular, tá? Uma bebida simples, gente. Você coloca o aroma que você quiser. Aqui é uma proposta zero açúcar. Aí você vai ter um produto rico em proteínas, tá? E ainda atuando na função imune. Aqui eu coloco alguns estudos para vocês, tá? Como referência, temos mais, tá? E aí, agradeço e fico aí à disposição para as perguntas ou comentários.
Muito obrigada, Ana, pela apresentação. Gostaria de agradecer novamente a doutora Roberta e a Júlia também. Bom, se os participantes tiverem mais alguma pergunta, nós ficamos aqui à disposição para responder. Ou podemos entrar em contato depois também, nosso time entrará em contato para responder os questionamentos ou dividir as informações com vocês também. Ok? Bom, então, mais uma vez, muito obrigada a todos os participantes. Qualquer dúvida ou qualquer informação adicional, entre em contato conosco, por favor, e até a próxima.